Muito bem, estamos de volta para a lição de número 4, qualidades da liderança cristã. Liderança é um aprendizado contínuo que processa dia a dia, junto ao líder e aos seus liderados, de forma que nós estamos sempre aprendendo. O líder que não cuida aprender jamais obterá o desejado sucesso na liderança. Nancy Duzileck declara: liderança é a função do líder. Nessa lição, nós vamos estudar qualidades indispensáveis ao líder. Falaremos também que a liderança é a integração do coração, da mente e da alma do líder. Portanto, a liderança requer que o líder se desenvolva em todas as áreas. As qualidades que norteiam as ações do líder o vão torná-lo eficiente. Jesus ensinou claramente que a liderança deve expressar em serviço, ou seja, ser um líder servo, para liderar os seus discípulos, e isso implica em atitudes e atos humildes, que vão nos fazer homens líderes que vão liderar a sua igreja. Vamos ao esboço dessa lição, teremos 5 textos, falaremos das qualidades pessoais de um líder, parte 1, qualidades pessoais do líder, parte 2, depois falaremos das qualidades morais do líder, parte 1, e as qualidades morais do líder, parte 2, e as qualidades técnicas de um líder cristão. Vamos começar com as qualidades pessoais de um líder cristão. Primeira qualidade, a influência. Influência é importante. No exercício da liderança, o que é liderar é influenciar outra pessoa. John Maxwell diz que aquele que acha que lidera, mas não tem ninguém que o siga, está apenas dando um passeio, não é? Se ele olha para trás e não tem ninguém, então está dando passeio. No mundo secular, muitos destacam como líderes, mas eles vivem da influência da vida da humanidade, uma influência que foi boa ou má, conforme suas ações. Nós podemos citar diversos líderes, não é? Como Getúlio Vargas, John F. Kennedy, Martin Luther King, Hitler foi um bom líder, não é? Conseguiu levar toda a Alemanha à guerra, Winston Churchill, enfim, outros. E no Antigo Testamento, podemos destacar Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Ruth, Débora. No Novo Testamento, Pedro, Tiago, João, Paulo, são exemplos todos de liderança e que influenciaram pessoas. Segunda coisa que o líder deve ter, visão. Visão define-se como percepção das coisas físicas à nossa volta, dos órgãos da vista, tendo o sentido de percepção e compreensão de situações que vão requerer interpretação da vida e do mundo. Visão não é uma fantasia mística, ambígua ou abstrata. A visão de Deus para o seu povo é um retrato claro e atraente de um futuro promissor. Figuradamente, a visão representa a concepção de espírito que uma pessoa tem de uma das situações futuras. Se a visão é para um ano, plante trigo. Se a visão é para uma década, plante árvores. Mas se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. O poder de realizar o valor do conhecimento para uma liderança, um líder sem visão não tem o poder de realização. Já dizia, sem visão ou sem profecias, o povo perece. A visão do líder deve ser observada em 2 ângulos, do ângulo pessoal e do ângulo corporativo. O líder precisa estar convicto da sua visão de trabalho que pretende desenvolver e também envolver os seus liderados a fim de que absorvam a visão e possam, então, discernir isso de acordo com as Sagradas Escrituras. A experiência também nos ensina e vemos o que podemos ser. O potencial de um líder manifesta pela visão que tem do projeto de trabalho na obra Deus. Sem visão, sem perspectiva, o amanhã é alguém fadado a falhar. George Burney escreveu que a visão de Deus é instrumental e insubstituível para que os desejam ser, fazer tudo o que Deus pretende. Vamos assinar-lhe com X a alternativa correta.
Defina de forma sucinta, como a habilidade de angariar seguidores, voluntários e cônscios, a primeira qualidade necessária do exercício da liderança. Letra C, a influência. 4.2. Tanto na história secular quanto na história bíblica, inúmeros líderes deixaram a marca de influência na vida da humanidade. No âmbito bíblico, aqui é no bíblico, podemos destacar, olha só, Abraão, Moisés, Martin Luther King não é parte da Bíblia, nem Ruth e Débora são, mas não insistir. Então a resposta certa é Abraão, Pedro, Tiago e Paulo. Letra C. Letra C. 4.3. Entre as qualidades pessoais requeridas ao exercício da liderança, encontra-se a visão, que no campo espiritual pode ser definido aqui. Letra B, a capacidade de discernir o que Deus deseja para a nossa vida e ministério. Vamos ao 4.4. A grave consequência de um líder sem visão a grave consequência seria todas aqui: a falta do poder de realização, ter seus objetivos restritos ao momento e a perda de capacidade de liderar. Todas. Continuemos falando. Na primeira nós falamos de influência e visão. Outras qualidades. Terceira qualidade, né, já que a primeira é influência, segunda é visão, terceira é competência. O líder tem que ter competência. Competência significa aptidão para efetuar determinados atos. Jesus destacou a problemática daquele que lança a mão no arado e olha para trás, que não é apto para o reino de Deus. Paulo, em seus ensinos, ensinou a aptidão para instruir, admoestar e ensinar, não é? São qualidades de um líder. Todo líder precisa conhecer bem aquilo que está fazendo. Por isso Paulo também diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Quarto, atitude. A qualidade pessoal que não pode faltar em um líder é atitude. Há um ditado que afirma: atitude é tudo. Mas isso, é claro, é uma ilusão, pois depende de tudo que se toma o resultado. Pode ser bom ou mal. A atitude é como um sentimento, um posicionamento interior. Segundo John Maxwell, a atitude é a mais importante que a aparência, que o talento e a habilidade. A atitude estrutura ou destrói uma companhia. Ele diz ainda que a atitude representa 10% do que ocorre, 90% é a forma como reajo. No Novo Testamento, deparamos com personagens que tiveram atitude. Pedro teve atitude, discípulo de Jesus, mostrou sua atitude firme e decisiva no momento da dificuldade. Os discípulos também, em meio ao mar, à tempestade do mar da Galileia, mostraram atitude ao clamar por Jesus. Todos esperavam perplexos. A situação mudou quando Pedro também tomou uma atitude capaz de mudar todo aquele quadro de morte que envolvia. Na verdade, a atitude de um líder é percebida mais rapidamente pelos seus seguidores do que pelas suas ações. Sua disposição é importante. O líder responsável por suas atitudes, segundo John Maxwell, ele faz distinção entre a atitude de um líder, um otimista e um pessimista. Segundo ele, o pessimista reclama a respeito do vento. O otimista espera que o vento mude de direção. Mas o líder verdadeiro ajusta a vela de acordo com a direção do vento. Na obra Deus, todas as atividades e atitude do líder influencia os seus liderados. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Qualidade indispensável ao líder cristão. Defina como capacidade de exercer atividades próprias de sua alçada. Aqui é a letra D, competência. 4.6, qualificação que não pode faltar ao líder cristão, caracterizado pela expressão exterior de um sentimento ou posicionamento interior. Aqui é disposição, letra B. Relacionado à atitude do líder, é mais importante que a sua posição de liderança. Letra A, atitude. E 4.8, ingrediente fundamental, a atitude do líder, no tocante tudo que faz ou ensina os seus liderados. Letra C, coerência. Coerência. O líder também tem que ter coerência. Vamos ao texto 3.
qualidades morais de um líder cristão. O líder cristão tem que ter algumas qualidades morais, como integridade. Essa é uma qualidade moral de um líder. Dentre as diversas qualidades, integridade destaca como a mais importante na liderança. Os dicionários definem isso como aquilo que é inteiro, que não tem mistura estranha, que não sofreu diminuição, plenitude, inteireza, é isso que o dicionário define. Então, integridade tem a ver com o cargo do líder de honradez e moral, de transparência, de não haver duplicidade. Um líder íntegro, ele não divide sua lealdade, não consegue fingir. A sinceridade faz parte do seu caráter. Isso tem a ver com a sua integridade. Por um lado, o líder íntegro padece até de rejeição. E por ser incompreendido, vão alguns tentar atacar a sua integridade. Mas ele está cônscio e o torna feliz. A integridade revela uma pessoa que vive em retidão, que crê e pratica aquilo que prega. Elementos corrosivos à integridade do líder são pelo menos 3. Atitudes negativas, por exemplo, a atitude do medo, do comprometimento, da hipocrisia, tudo isso compromete a integridade do líder. O medo pode paralisar as suas decisões, vai trazer-lhe insegurança. O segundo elemento de uma liderança comprometida é o tropeço do caráter. Falar certas coisas, não ser verdadeiro, isso quebra com a credibilidade do líder. E o terceiro elemento corrosivo que ameaça a integridade é a hipocrisia. Essa palavra vem do hipócrita, do grego, e significa encenação teatral. Hipocrisia é uma encenação. O líder mostrar algo que, na verdade, ele não é. Isso é hipocrisia. O verdadeiro líder cristão não pode ser uma coisa no púlpito e outra fora do púlpito. Isso é hipocrisia. E Jesus condenou a hipocrisia dos líderes da sua época. Você pode ler Marcos 12, 15, Mateus 6, 16, Mateus 23, 13 a 23 e Lucas 13, verso 15. Vamos relacionar a coluna A de acordo com a B. Predicado indispensável ao líder conota o exercício de liderança com honradez, moral, interesse, sem mistura ou diminuição, integridade. Letra A. Elemento negativo que paralisa a integridade de uma liderança, impedindo boas intenções seja consumado. Letra B. O medo. Componente corrosivo à integridade de um líder que se permite pequenas mentiras, concessões indevidas ou postura falsa. Letra D, comprometimento. Elemento severamente condenado por Jesus seus dias, cujo étimo sugere uma encenação teatral. Letra C, hipocrisia. Que Deus nos guarde dessa. Continuando ainda as qualidades morais de um líder, falemos agora da serenidade. Essa é uma segunda qualidade moral necessária ao líder. Serenidade, essa palavra vem do latim de serenitas, que significa quietude. Tranquilidade, na sua etimologia, refere-se a calma, placidez, quietude, no sentido de qualidade ou estado, ou ainda de autocontrole. Na Bíblia, o termo define domínio próprio, que é um fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22. Um líder precisa desenvolver a capacidade de autocontrole, ter o seu temperamento, seus ímpetos, sua personalidade debaixo do domínio do Espírito. Deus dá várias capacitações, dotes, que são passíveis de abuso, mas o uso correto dessas habilidades requer o poder do controle sobre a operação do Espírito de Deus. Serenidade é importante em situações difíceis, que requer moderação, calma e segurança. Em meio a situações adversas, às vezes nos deparamos com fofocas, boatos, críticas maldosas e coisas semelhantes, requer de nós seriedade, domínio próprio. John Maxwell narra o diálogo entre um rei e um homem idoso e escreve:
Frederico, o Grande da Prússia, caminhava pelos arredores de Berlim, quando encontrou um homem idoso vindo na direção oposta. Perguntou, quem é você? Perguntou Frederico. Sou um rei, replicou o ancião. Um rei? Riu Frederico. De que reino você é rei? Ele falou, de mim mesmo, foi a resposta altiva ao ancião. Reinar sobre si é uma disciplina pessoal. Vamos ao terceiro ponto, a responsabilidade. A terceira qualidade moral é a responsabilidade, aliada à autodisciplina. A responsabilidade é de suma importância no exercício da liderança. O líder deve ser responsável pelas próprias ações. O melhor teste do caráter de uma pessoa é observar como ela procede quando é lhe dado poder. O poder facilmente domina a mente e o coração, tomando a pessoa vulnerável à fraqueza. Porém, o líder que se previne contra essa possibilidade, ele mantém uma autodisciplina dos seus ímpetos e desejos. O perigo maior daqueles que são investidos em poder é a preocupação em perpetuar-se nele. É por isso que vê tanto abuso na vida cristã. No entanto, o cristão é advertido a ser moderado em tudo que pensa e faz. Vejamos então, integridade, serenidade e responsabilidade são elementos fundamentais ao fortalecimento de um líder que exerce o autocontrole sobre os seus atos. Vamos ao relacionamento, a alternativa correta. Entre as qualidades morais necessárias a um líder está a serenidade, que no contexto da liderança diz respeito a que todas ao comando inconteste, a mansidão e ao autocontrole, todas estão corretas. Em que situações difíceis e que requer moderação, calma e segurança, imprescindível que o líder tenha? Aqui em situações difíceis, requer que ele tenha segurança, imprescindível, tenha letra A, serenidade. Serenidade. 4:15. No grego do Novo Testamento, a expressão relacionada à qualidade moral de serenidade é enkrateia, que denota aquele que tem a letra B, que exerce autocontrole sobre os ímpetos de sua temperança e de sua personalidade. Letra B. 4:16, o uso correto e não abusivo dos dons e capacitações concedidas por Deus ao homem exige do líder o poder de controlar a vontade própria sob a operação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, letra A. Vamos agora ao texto 5, já falando de qualidades pessoais, falamos das qualidades morais, agora vamos falar de qualidades técnicas do líder cristão. Em qualquer área secular ou religiosa, os dirigentes de uma organização devem ter as qualidades de liderança capazes de fazer com que a organização cresça e seja bem-sucedida no alcance de seus objetivos. Uma das definições de liderança é capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. O líder precisa ter a vontade e determinação para agir. Paulo é um exemplo de um líder que se empenhava em agir para o crescimento da obra de Deus. Ele mesmo destacou, mas pela graça, Deus sou o que sou, e sua graça comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então falamos de algumas qualidades técnicas aqui para a liderança. Primeiro, organização. Uma igreja funciona porque possui uma estrutura. A Bíblia utiliza a metáfora do corpo humano para ilustrar a organização da igreja. Essa passagem ilustra a importância da igreja, que se manifesta com uma diversidade de dons e características que deve formar o corpo de Cristo. Os ministros da igreja são os líderes que fazem funcionar esse organismo espiritual, mediante a estrutura física e técnica. Organizar significa adquirir, prover o necessário para a realização das atividades. O líder autêntico deve ter o senso de organização,
e não criar expectativas sem resposta. Um dos maiores exemplos bíblicos de liderança com senso de organização é o de Neemias. Ele servia ao rei Artaxerxes da Pérsia como simples copeiro. Ganhou a confiança do monarca e, com inteligência e graça a Deus, conseguiu mover o coração do rei em favor da sua causa, a reconstrução dos muros da sua cidade. Isso se deu em torno do ano 446, aqui ele menciona antes de Cristo, alguns dizem 445, e aí ele foi permitido voltar à sua cidade. Você pode ler sobre essa capacidade de Neemias, em Neemias 1, Neemias 2, verso 1 a 8. Sua liderança influenciou os demais exilados do seu povo. No capítulo 3 e 4, nos fala acerca da obra da edificação dos muros. Neemias também 7, 1 a 2. E Neemias foi um líder com pensamento claro e organizado. Não só foi capaz de influenciar sua gente, foi capaz de manter uma eficiência e organização. Sua liderança fez com que o povo acabasse a reconstrução dos muros em apenas 52 dias foi o tempo para que construísse o muro que estava destruído há 120 anos. Segunda qualidade técnica, planejar. Planejar é fazer com que as coisas aconteçam. O líder precisa estabelecer alvos a serem atingidos a curto, a médio e a longo prazo. Não se pode planejar o que se vai fazer sem antes saber o que se quer fazer. O líder planeja, quer, onde e como chegar ao seu alvo. Com visão de planejamento, o líder precisa conhecer também os seus liderados e descobrir neles seus potenciais. Na obra cristã, todos os meios de crescimento e manutenção envolvem estratégia. Com diversos métodos, o líder inteligente planeja o tipo de evangelização a partir da necessidade dos locais e dos ambientes. Quanto à adaptação, é indispensável que o líder tenha conhecimento das possibilidades, um plano de ação de acordo. O que fazer, onde fazer, quando fazer, com o que fazer, como fazer, por que fazer. Os alvos devem ser relevantes. Então vamos aqui a uma obra especial. O líder deve observar pontos importantes como: primeiro, estabelecer um ponto de partida para fazer a obra. Segundo, traçar os objetivos dos seus liderados. Terceiro, estabelecer os alvos a serem alcançados. Quarto, priorizar as coisas mais importantes. Quinto, identificar os obstáculos e transformá-lo em elementos positivos. Sexto, prover dos recursos disponíveis. Sétimo, distribuir e eleger responsabilidade entre seus liderados. Oitavo, ser flexível no sentido de mudar de ideia. Falemos agora da delegação. Um líder eficaz não faz o trabalho sozinho. Ele confia, ele dá responsabilidade, ele delega autoridade aos seus liderados com que desenvolve. Delegação é uma função importante dentro de uma liderança. Ao delegar autoridade, o líder tem a oportunidade de conhecer também o potencial dos seus liderados. Alguns líderes não delegam por temerem perder sua posição. Por outro lado, quando se recebe uma delegação para a realização de uma atividade no seio da igreja, o liderado tem diante de si o desafio de fazer aquele trabalho. Como deve o líder delegar um trabalho para um dos subordinados? Provendo a pessoa de acordo com a sua capacidade de realização e supervisionando sua atividade de forma a auxiliá-lo. Isso não é impossível nem difícil. Oxalá todo líder cristão agisse assim. Marque-se para certo e para errado. Um exemplo bíblico que apresenta extremado senso de organização é Neemias, cuja capacidade de liderança tornou evidente na reconstrução dos muros de Jerusalém. Certo, um dos benefícios de liderar com planejamento
é a possibilidade de estabelecer metas a curto, médio e a longo prazo, certo também. No contexto bíblico da liderança cristã, não há necessidade de estratégias específicas de crescimento, de evangelização, porque o comando da igreja fica a cargo do Espírito Santo. Apesar de isso ser uma verdade, a expressão está errada. Não deixemos tudo a cargo do Espírito Santo, porque ele também nos capacita para organizar. 4:20, uma vez que o líder delega um trabalho a alguém, não precisa supervisionar suas atividades, nem prover qualquer auxílio. Errado, o líder verdadeiro sempre está promovendo auxílio. Vamos lá. Habilidade de angariar seguidores, voluntários e cônsules sobre essa primeira qualidade necessária. Aqui a primeira seria influência, letra H, 4:21, H, de influência. 4:22, qualidade pessoal necessária à liderança, refere-se à capacidade de discernir o que Deus deseja para a nossa vida e ministério. Letra E, visão, qualidade de quem é apto para efetuar as atividades próprias, sua função ou cargo. Aqui seria competência, letra B. Esse predicado de um líder é percebido mais rapidamente que suas ações, tem a ver com seu caráter e não com a sua posição. Aqui seria letra A, integridade. 4:25, ingrediente fundamental, atitude do líder no tocante a tudo que faz ou ensina. Aqui é a letra D, atitude, já está falando, atitude. Não é? 4:26, qualidade moral do líder que exerce seu cargo, com interesse, honradez, transparência, tudo que faz. Letra A, integridade. Letra A, integridade. Qualidades técnicas necessárias ao desempenho eficaz do líder. Aqui, letra F, organização, planejamento e delegação. Essas são qualidades técnicas. Predicado indispensável ao líder, principalmente em situações difíceis, que requer moderação, calma e segurança. Letra C, serenidade, ok? Então parece que todas aqui respondemos, acho que não teve nenhuma para coerência, não é? Mas está aí, todas respondidas. Vamos agora ao teste. O teste vai englobar a lição 3, o estilo de liderança, e a lição 4, que menciona as qualidades do líder, que o líder deve ter, conforme nós cobrimos todas essas qualidades pessoais, morais e técnicas do verdadeiro líder cristão. São qualidades da liderança. Então, o aluno da ITAD deve ir no WhatsApp do aluno e ali nós vamos colocar o link para a prova digital e você, aluno, pode acessar o link. Não esqueça de colocar o núcleo, 5144, o seu número de matrícula, confirmar o seu nome a hora que aparecer e aí você pode realizar o teste. Vamos ao teste 2. Na liderança autocrática, a primeira pergunta. Na liderança autocrática, o líder aqui comanda com poderes absolutos, usa o nome do Senhor para impor o seu domínio, confunde a atitude energética com a atitude autoritária. Todas estão corretas. Número 1, todas estão corretas. 2, a metáfora que o apóstolo Paulo usa para falar da igreja como corpo de Cristo, destacando a importância que cada membro tem no corpo, ilustra como identificar uma liderança equivocada. Letra C. A primeira é D, a segunda é C. No estilo negativo de liderança liberal é revelado segurança, medo, deixa fazer, ações isoladas, todas estão corretas. Então, primeira D, segunda C, terceira D. Vamos à quarta. Relacionada à liderança positiva, aprendemos que aquele que é capaz de influenciar, desperta as pessoas para fazer, mostra-se responsável, estabelecer metas, todas estão corretas. A 4, letra D, todas estão corretas. 5, qual é o estilo de liderança em que o líder dá oportunidade para seus liderados opinar e abre espaço? Letra B, liderança democrática participativa. 5, letra B.
Agora, das 6 em diante, é certo ou errado. A respeito da liderança servil, aprendemos que Jesus ensinou, cada um ocupa o seu lugar de destaque, diferenciado, e jamais todos no mesmo plano, porque numa comunidade alguns devem servir e outros devem ser servidos. Aqui está errado. Sexta, B de errado. Sétima, é característica do líder paternalista concentrar em si todas as respostas e não admitir que outras pessoas ofereçam soluções. Certo. Oitavo, dinamizar as regras em prol do objetivo comum é a atitude característica do líder burocrático. Errado. Ele engessa, ele não dinamiza. Oitavo, errado. Nono, o fato de algumas igrejas crescerem da ação dinamizadora do Espírito resulta em uma igreja travada eclesiasticamente. Letra A de certo. Décimo, a igreja de Coríntios constitui um exemplo de disposição em ouvir, fazer a vontade do Espírito para a resolução de questão de ordem humana ou não. Errado. A igreja de Coríntios era cheia de problemas, havia grupinhos que atrapalhavam a igreja. Ele serviu a 4 líderes, Paulo, Cefas, que é Pedro, e Apolo, e outros que diziam que era de Cristo, era o pior de todos. Décimo errado. Então, a igreja de Corinto não constitui exemplo. 11º, entre os estilos apresentados na lição 3, encontramos a liderança carismática, caracterizada pela graça concedida por Deus ao líder, conforme atesta a origem grega do termo charis, certo? 12, narrando a infância de Jesus, o evangelista Lucas atesta que Jesus crescia tanto sabedoria, estatura, graça de Deus e dos homens, certo? 12, certo. 13, no exercício da liderança, o carisma pessoal é um elemento facilitador, porém só o carisma não é suficiente para uma liderança eficaz, certo? Só carisma é importante, mas não é a única. 14º, defina como elemento muito relacionado ao caráter do líder cristão a primeira qualidade pessoal necessária ao exercício da liderança cristã é influência. Certo, letra 14, certo. 15, o provérbio escrito por Salomão, que ilustra a importância da visão que o líder deve ter na obra de Deus, diz que a candeia do corpo são os olhos. Errado. Quem falou candeia do corpo são os olhos é Jesus, não é? Então, aqui está errado. Letra 15B, errado. 16 e última, o exercício da liderança cristã requer visão, que no campo espiritual pode ser definido como a capacidade de discernir o que Deus deseja em nossa vida e ministério. Certo. 16ª, certo. Então, a 16ª está certo, letra A. 15ª, errado, letra B. 14ª, certo, letra A. 13º, certo, letra A. 12º, certo, letra A. 11º, certo, letra A. 10ª, letra B, de errado. 9ª, certo. 8ª, errada. B, novamente, certo. A 7ª, certo, letra A. A 6ª, errado, letra B. Com isso, nós concluímos mais uma lição da escola bíblica, a escola bíblica aqui da ITAD, não é? Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então, uma escola bíblica para você. Estamos vendo o ciclo 2, liderança cristã, os alunos do ciclo 2. Acabamos de rever o teste para você. Se você tem dúvidas, reveja a explicação. E para a semana que vem, estude a lição 5 e 6. Lição 5 e 6 para a próxima semana. Que Deus te abençoe. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. Caso você deseje adquirir diploma, fazer as provas, estudar mais profundamente. Se você só assistiu esse vídeo para ganhar conhecimento, parabéns, continua, é grátis. Se você não se interessa por diploma, não tem problema. Continue estudando a santa e gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe, acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique no playlist, ali você vai encontrar as pastas. São mais 222 pastas
com 5.750 vídeos para você enriquecer o seu conhecimento bíblico das Sagradas Escrituras. Oremos. Pai querido, graças te demos por mais uma aula da EITAD. Abençoa todos os alunos e todos aqueles que estão aprendendo sobre liderança. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.